Enquanto você vai ficando com essa reflexão no teu coração, vai aí deixando o seu comentário, tá? Vai aí compartilhando. Vai compartilhando, você não compartilhou ainda, compartilha e traga mais pessoas aí para nessa noite a gente compartilhar aquilo que vamos começar a compartilhar exatamente nesse momento. Nesse momento nós vamos começar a compartilhar depois da frase do dia aqui. Eu gostaria de estar trazendo a continuação da mensagem que nós iniciamos na semana passada. Nós vamos estar durante alguns programas falando sobre o tema, né? O tema é A Tua História Não Acaba Aqui. E semana passada nós falamos sobre um ponto, muitas das vezes, que acontece dentro do relacionamento, do casamento, onde as pessoas estão viúvas, porém com o cônjuge vivo. E as pessoas, muitas das vezes, estão ali se sentindo só. Exatamente nesse sentido. Foi um ponto que nós tratamos. Só que dentro dessa palavra, Deus tem sim esse tema, fazendo ele saltar no nosso coração, você que se sente sozinho, mesmo aí tendo de corpo presente o marido, ou o filho, a esposa, mas Deus tem algo para você dizendo, não, tua história não acabou não. Você se sente só, mas você não está só não. Eu estou com você. E hoje nós vamos estar tratando de um outro ponto dentro dessa mensagem, mas antes eu gostaria de ler o texto que nós estamos utilizando, que é Lucas, capítulo de número 7, a partir do versículo 11, que diz assim: Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Nós vamos ler somente até aqui, que é o ponto que nós vamos estar meditando aqui nessa noite. Então, dentro desse texto aqui, tão conhecido por todos, né, sobre a viúva de Naim, eu gostaria sobre estar falando aqui de um ponto que nós vamos estar tratando hoje. Esse seria os desafios de continuar mesmo estando só. Os desafios de continuar mesmo estando só. Aquela mulher que a Bíblia não cita o seu nome, apenas diz que era uma viúva, né? Como nós dizemos semana passada, a Bíblia não cita o nome dessa mulher. Também não cita o nome do seu filho, que havia morrido, não cita também o nome do seu marido, que já havia falecido também há algum tempo. A Bíblia só caracteriza ela como uma viúva daquela cidade. E aquela cidade, Naim, se tornou notória e conhecida exatamente por causa dessa viúva. Naim, como eu disse semana passada, era uma cidade pequena. E ela se tornou notória, conhecida, por causa da história dessa mulher. Por causa da vida dessa mulher, por causa daquilo que Deus operou, que Jesus fez, através da vida dessa mulher. Deixa eu dizer algo para você. Você crê que Deus ainda opera milagres? Porque muitas das vezes os milagres cessam por culpa nossa mesmo. Porque nós muitas das vezes não estamos dentro dos princípios necessários para receber algo de Deus. Muitas das vezes nós estamos também, muitas das vezes podemos estar focando apenas os milagres e não focando mais aquele que faz e que opera o milagre. Muitas das vezes o milagre se torna primordial e a figura, a pessoa bendita daquele que opera o milagre, Jesus, muitas das vezes acaba sendo secundário. Quantas das vezes também a questão, o milagre Deus não realiza porque muitas das vezes a gente vai olhando muito para nós, para a nossa realidade, para os nossos problemas, para os nossos desafios e vamos perdendo a fé. Vamos olhando muito para o tamanho do problema e vamos fazendo o problema se mostrar grande, imenso, enorme e a gente vai achando que Deus está diminuindo, Deus é pequeno e que aquela situação Ele nada pode fazer. Então aquela mulher, aquela cidade se faz ser conhecida por causa daquela mulher. Você crê que a tua família pode tomar um novo rumo? Se fazer ser conhecida por causa daquilo que Deus pode operar na tua vida e através da tua vida?
Ah, você sabia que o lugar onde você trabalha, o meio onde você vive ou convive, você sabia que ali pode se fazer conhecido, notório, como a cidade de Naim, por causa daquilo que Deus pode fazer na tua vida e através da tua vida? Assim como aconteceu com essa viúva. E a marca dessa mulher, que não é nem citado o nome, não é se ela era chamada Maria, se ela era chamada Joana, ou seja qual for o nome. A questão era aquilo que ela estava passando no momento, o estado que ela estava de estar viúva, foi o que caracterizou ela. E quantas das vezes há coisas, há situações que cruzam os nossos caminhos e que nos marcam. E aí cria de nós uma imagem. E essa imagem a qual a pessoa fica conhecida. Deixa eu dizer qual é a imagem pelo qual você é conhecido, qual é o nome pelo qual as pessoas te chamam. Quando alguém ia chamar ela, dizia, ô viúva, ei, viúva, como que você está sendo conhecido? Como que você está sendo conhecida? Talvez é por uma realidade que você está passando, é por um momento difícil que você está passando, é por uma crise que está acontecendo no teu relacionamento, na tua família, na tua vida ministerial, onde for. E isso está te marcando, isso está te caracterizando, está te rotulando diante das pessoas. Qual é o nome pelo qual você tem sido conhecido? Como aquele que desiste? Como o fracassado, a fracassada? Ah, como aquele que sonhou, nadou e morreu na praia? Ei, Deus é um Deus que entra e muda e transforma histórias. Deus é um Deus que opera em meio a impossibilidades. Ah, e o que essa mulher não imaginava? É que ela estava assim passando um momento de dor, um momento difícil, um momento complicado, mas que Jesus cruzaria o seu caminho e que Jesus mudaria por inteiro e por completo o rumo dessa mulher. Então essa mulher ela estava, só que agora o que acontece? Além dela estar viúva, e a viúva na época, ela representava a imagem de alguém esquecida, de alguém abandonada, de alguém desamparada. Essa era a imagem da viúva na época. Alguém esquecida, abandonada e desamparada. Então essa era a imagem que as pessoas tinham dessa mulher. Ah, coitadinha, ah, pobrezinha, ah, agora está só, agora está desamparada, ah, agora não tem mais um marido, ah, agora não tem mais quem cuida dela, ah, agora não tem mais quem a ampara, quem a ajuda. E essa era a imagem que as pessoas iam tendo dela, de comiseração, de pena, de dó. Essa era a imagem que as pessoas iam tendo dela. E como se não bastasse agora, além de estar viúva, estava com um filho, estava com uma criança, acredito eu, na época que o marido faleceu, já na época em que é narrada a história aqui do que o filho morre, ele já era um adolescente, tinha por volta de 14 anos, segundo os historiadores, mas veja você agora, como já a dificuldade dessa mulher estar viúva, ela agora tinha também uma criança para estar cuidando. Ela tinha um filho para cuidar sozinha. Ela tinha um filho para educar, para ensinar, para cuidar sozinha. Aí você pensa, se cuidar de um filho, se criar um filho, educar um filho, já é um desafio muito grande. Ainda mais, né, nos nossos dias. Eu penso que hoje a questão de você educar um filho, né, é algo muito desafiador. Muito desafiador. Porque o sistema como ele está, né, o sistema, o mundo sistêmico, como está aí fora, corrompido, totalmente contraditório aos princípios e valores da palavra de Deus. Então hoje é muito desafiador. Mas ei pai, ei mãe, a qual eu me incluo, né, por ser pai, né, ter 3 filhos e pequenos, e aí muitas das vezes passa tanta coisa na mente da gente, meu Deus, do jeito que está esse mundo hoje, né, do jeito que estão as coisas hoje, né, a situação disso, daquilo outro. Amados, mas veja bem, se Deus te deu um filho, Ele também é o Deus que te dá os meios, os recursos e as condições para você criar, para você cuidar. Aliás, nós estamos cuidando daquilo que é de Deus, os filhos são de Deus. O salmista disse, é a herança do Senhor, é um presente que Deus nos dá, e Ele nos dá para cuidar.
e um dia devolveremos a ele. E a grande questão é como é que vamos devolver. Mas nesse árduo trabalho de lapidar um filho, de educar um filho, de cuidar de um filho, Deus se faz presente. A grande questão é que muitas das vezes os pais não buscam em Deus a direção correta. Muitas das vezes os pais, eles não buscam segundo a palavra de Deus a forma correta de educar, a forma correta de ensinar. Às vezes sabe o que a gente começa a carregar com a gente? Essa aqui foi a forma que eu fui criado, então eu também vou criar. Essa aqui foi a forma que eu fui ensinado, então eu também vou ensinar. E cá entre nós, nem sempre os métodos que foram usados com a gente há 30, 40 anos atrás, quer dizer que vai dar certo também com os nossos filhos. Alguns, lógico que aquilo que envolve princípios, aquilo que envolve valores, aquilo que envolve a questão de caráter, isso não muda, independente do tempo. Princípios são princípios, valores são valores. A questão de educação, de bons modos, de respeito, isso não muda. Mas a forma como isso era passado lá atrás, muitas das vezes no medo, muitas das vezes na ameaça e até mesmo na agressão verbal ou física para com os filhos. Usado isso no dia de hoje, amados, penso eu, na minha opinião, não tem o mesmo efeito produtivo, não. Eu penso que hoje os princípios e os valores são os mesmos. Mas a pergunta é, será que os meios que se usavam lá atrás são efetivos ainda nos dias de hoje? Porque se obedecia por medo e não por entender o porquê precisava se obedecer. Se fazia por medo e não por amor ao pai ou à mãe. Mas hoje é muito complicado, hoje é muito difícil, né? Muitas vezes a gente fala, nossa, as crianças de hoje, os filhos de hoje. Mas quando a gente analisa mais profundamente, por que está mais difícil? O que será que está dificultando isso? Será que é algo só da criança para com os pais ou é principalmente algo dos pais para com os filhos que estão faltando? Ou é de repente mais o diálogo, mais a compreensão, mais a explicação com amor de algumas coisas que está faltando? Então hoje a gente vive um grande desafio na questão de criar filhos diante de um sistema aí fora totalmente corrompido, aonde se preza por algumas ideologias que são totalmente fora, desenquadradas dos princípios e dos valores da palavra de Deus. E quais são os valores que vão passar para os nossos filhos? São os valores da moda, da atualidade ou são os valores do céu? É a cultura da época, do modernismo, onde tudo pode, cada um pode ser o que quiser, ou é a cultura do céu que nós vamos implantar? A ideologia do céu que nós vamos implantar na mente dos nossos filhos. Aí é que está a grande questão. Muitas das vezes os pais podem não estar fazendo aquilo para qual Deus os chamou e designou para fazer. Para ensinar, para passar os valores do céu, para passar os princípios da palavra de Deus. Mas se eles no futuro vão obedecer ou não, se eles vão acatar ou não, aí não compete a nós. Mas nós, como pais, cabe o nosso papel de passar, de ensinar. Quantas das vezes lá fora, quantas das vezes no meio de um grupinho, até mesmo na escola, ele acaba visualizando uma cena estranha, algo que confunde a mente, mas e aí? Nós pais temos que dizer, olha, você viu lá uma cena que te confundiu a tua mente, mas vem cá, eu vou te ensinar aquilo que é princípio da palavra de Deus, que as pessoas estão querendo mudar, mas que é imutável, não muda. Os homens estão querendo criar os seus dogmas, as suas ideologias, segundo os seus padrões. Mas nós seguimos aquilo que é o padrão da palavra de Deus, os princípios e valores da palavra de Deus. E aí, como que nós nos portamos diante disso? Muitas das vezes os nossos filhos vêm para casa cheio de questionamentos e de ponto de interrogações na mente deles, de coisas que eles veem e presenciam, e aí, o que é correto?
É isso? O que é correto é o que eu vi na escola, o que é correto é o que eu vi lá na casa de um amiguinho, não sei o que tem, e aí? Nós, como pais, vamos dizer: olha, você pode ter ouvido tal pessoa falar isso, você pode ter visto tal pessoa fazer isso. Só que vem cá, nós vamos te ensinar aquilo que Deus criou desde de um princípio, que é o correto. E nós valorizamos, e nós praticamos, e nós seguimos aquilo que a palavra de Deus diz. Não é aquilo que um grupo, não é aquilo que um segmento da sociedade quer implantar goela abaixo e dizer que tem que ser. Não, nós seguimos os valores e os padrões da palavra de Deus e nós não negociamos isso. Ah, amados, quando desde pequeno a gente faz o filho entender, faz o filho compreender, penso eu, que a possibilidade de acerto é muito maior. Eu oro e oro constantemente para que Deus me dê graça, para que eu ensine e ensine corretamente, mais do que com palavras, eu posso ensinar com a vida, com aquilo que eles veem, porque é com aquilo que eu faço que eles vão aprender muito mais do que com aquilo que eu falo. É com aquilo que eles veem eu praticando, que eles vão trazer para si como um princípio de verdade, muito mais do que aquilo que eu falo. Porque se eles me verem falando algo e fazendo o contrário, aí a cabeça vai ficar mais confusa ainda. Olha, fala uma coisa, mas faz outra. Fala de não mentir, mas mente. Fala de não falar isso, aquilo, mas fala. E aí? Então, nós como pais, precisamos primeiro nós nos reorganizar. Nos voltar totalmente para os princípios e valores da palavra, aplicadas em nossa vida, para que possa refletir depois nos nossos filhos. Ah, mas aquela mulher, ela tinha que se virar sozinha. Aquela viúva ali de Naim, ela teria que fazer o papel de mãe e agora também o papel de pai, porque ela estava viúva. O seu marido havia morrido. Ela tinha que fazer agora além das suas responsabilidades. Por quê? Porque agora ela estava só. E esse é o grande problema. Por que que uma pessoa, ela se sobrecarrega? Por que que muitas das vezes nós nos sobrecarregamos? Porque estamos sós. É assim. Às vezes a gente não percebe. Uma pessoa, quando ela está sobrecarregada, seja em que área for, é porque ela está só. E muitas das vezes nem ela está se apercebendo. Ela pode estar com várias pessoas à sua volta de corpo presente, mas na hora do vamos ver, na hora de um problema, na hora de uma situação, na hora de algo complicado para se resolver, como se diz, na hora que a coisa pega fogo, e aí? Todo mundo foge, todo mundo vaza e a pessoa fica sozinha na enrascada. Quando estamos sobrecarregados, precisamos fazer uma análise, porque muitas das vezes podemos estar sozinhos, por isso que estamos sobrecarregando. Podemos não estar tendo pessoas junto conosco a qual podemos delegar, ajudar, compartilhar os fardos, as dificuldades, as situações mais adversas. Jesus estava indo para o Getsêmani. Jesus estava no caminho rumo ao Calvário. E o peso da cruz que ele carregava era muito pesado. Veja você, a madeira que Jesus carregava nos seus ombros. Era costume da época, quando alguém ia ser crucificado, eles catavam a viga principal da casa da pessoa para que através dessa viga fizesse a cruz para a pessoa. O peso da madeira que Jesus já há alguns quilômetros estava carregando. E Jesus agora fraco, porque não havia se alimentado. Jesus agora cansado. Jesus agora sobrecarregado. Porque naquela cruz, naquele madeiro, estava todo o peso da humanidade e do pecado sobre ele. Inclusive o meu e o seu pecado. E há um momento em que Jesus, no caminho do Calvário, ele deixa cair a cruz. Ah, e agora? Precisava de alguém para ajudar Jesus a carregar. Pô, mas Jesus não era Deus? Sim, lógico, era Deus, mas também era homem. Era um Deus em carne aqui. E naquele momento Jesus precisava de alguém que o ajudasse. E agora, cadê os discípulos?
E agora cadê aqueles tanto quanto Jesus multiplicou o pão e o peixe, curou e fez tantas maravilhas? Cadê? Não estavam ali. Porque aqueles que querem apenas milagres, aqueles que querem apenas as bênçãos que Deus pode dar e não quer a pessoa do abençoador, quando não tem milagre, quando não tem cura, quando não tem peixe e pão multiplicado, a pessoa vaza. E muitas das vezes pode ser esse o cenário que muitas das vezes você se identifica. Quando você não pode mais produzir nada para a pessoa, ou não tem aquilo que a pessoa esperava em você, cadê ela? Ela vaza. Não serve mais. Vira as costas. E em quantas amizades você presenciou isso? Em quantas pessoas que era tão próximo e que você tanto amava, você de repente presenciou isso? Mas agora, um homem estrangeiro, um homem conhecido como Cirineu, que vinha da cidade de Cirene, uma região bem afastada. Esse homem, ele está ali. E ele pega a cruz e ajuda Jesus a carregar a cruz. Deixa eu dizer algo para você. Quando muitas das vezes os da família, os da casa, os próximos, até mesmo, e é duro falar isso, mas às vezes pode ser uma realidade, os da fé, a quem você espera que ajude a carregar, a passar, a viver um momento, uma fase, viram as costas, se afastam, se distanciam, por N motivos. Entenda uma coisa: haverá um estrangeiro, haverá alguém que não é dessa terra, haverá alguém estrangeiro que vai vir e vai te ajudar a carregar a cruz. Vai te ajudar a se colocar de pé, a prosseguir, a avançar, a ir até o fim, a não ficar no meio do caminho, porque há um propósito atrás da cruz. Há um propósito através da cruz. O propósito era a minha salvação, era a tua salvação, era o perdão dos nossos pecados. Há um propósito através desse momento difícil, complicado que você está passando. Há um propósito de salvação, de restauração, de vida de Deus para a tua vida, para o teu casamento, para o teu ministério, para o teu lar. Você acredita? Você crê? Você confia? Você enxerga dessa maneira? Você consegue crer dessa maneira? Aquela mulher estava sozinha. E quantas das vezes que as pessoas estão se sentindo sozinhas? Quantas mulheres que estão se sentindo sozinhas no cuidado da casa, no cuidado dos filhos, não tem uma cooperação do cônjuge, do marido para ajudar, para auxiliar, para acompanhar, para ajudar a aliviar o cargo. Muitas das vezes as pessoas acham que ajudar é não deixar faltar a comida. Não, eu dou do melhor para os meus filhos, dou o melhor calçado, dou a melhor roupa, dou da melhor comida. Legal, maravilha, se você tem condições, maravilha mesmo. Glória a Deus, faça. Mas veja bem, muitas das vezes as pessoas acham que ajudar é não deixar faltar coisas materiais. E quantas das vezes as coisas materiais estão entrando e substituindo as emocionais e principalmente as espirituais. Muitas das vezes o que a esposa está precisando, o que o marido está precisando, o que os filhos estão precisando é de um apoio emocional. É de um fortalecimento para a alma. É de uma palavra que revigora a alma. É da presença da pessoa, é da atuação da pessoa do lado. É de uma boa palavra da pessoa naquele momento difícil. Quantas das vezes o que a pessoa está precisando é de alguém que representa e que seja um instrumento de Deus para a vida da pessoa. E muitas das vezes isso está em falta. E muitas das vezes isso pode não estar tendo. Precisamos então tomar cuidado para que a visão materialista não faça a gente achar que tudo gira em torno da matéria, que tudo gira em torno do dinheiro. Não, vou comprar um presente. Não, vou comprar um presente para a pessoa poder me perdoar.
Ah, não, vou comprar algo para poder dar para a esposa. Não, sim, dê presentes mesmo. Você tem que dê presentes para o filho, dê presente para a esposa, dê presente para o marido. São expressões de que você lembrou. Só que eu estou dizendo naquele caso, quantas vezes a pessoa ela quer usar isso como um meio para suprir algo que a pessoa pode estar em falta. Muitas das vezes um presente está substituindo uma presença, e muitas das vezes o presente está apenas mostrando para o outro o seguinte: olha, para mim tudo se resolve em valores monetários. A pessoa que quer com tudo na questão da matéria, do material, ela quer resolver tudo no material, ela quer de repente comprar algo, conquistar algo, alguém ou uma reconciliação, tudo envolve a questão de valores monetários. A pessoa está revelando um caráter materialista, uma visão de uma pessoa que só foca a matéria, só foca valores monetários, mas não dá valor muitas das vezes àquilo que é espiritual, àquilo que é emocional, à presença que se faz necessário. Então, quantas das vezes a esposa pode não estar querendo, de repente, uma joia cara, mas você é a joia que ela quer ter mais presente, mais participativo, mais junto do lado dela nos momentos. Quantas vezes o marido não está querendo, de repente, um presente, mas está querendo você atuante como esposa do lado ajudando. Quantas das vezes os filhos realmente não estão querendo. Isso aqui é o que eu vou dizer, você pode dizer, ah, não, isso aí é contraditório, isso aí não existe. Mas quantas das vezes os filhos não estão querendo os celulares, os smartphones de última geração? Eles estão querendo a sua pessoa, a sua presença junto deles. Mas como assim? Sim. Pois, por quê? Porque devido à ausência de uma presença, seja do pai, seja da mãe, o que acontece? Cria-se um vazio. E esse vazio ele é ocupado com o quê? Por coisas materiais. Por que muitas das vezes as pessoas se apegam tanto a questões materiais e se afastam de Deus? Porque aquele vazio interior que todo ser humano tem, que somente a presença de Deus pode ocupar, a pessoa, ela tenta preencher em todas as outras coisas. Ela tenta fazer... Isso também nós fizemos lá atrás. Isso também aconteceu com a gente. A gente tenta preencher em outras coisas. Uns vai tentar preencher nos vícios, outros vão tentar preencher na questão do adultério, outros vão tentar preencher em questão muitas das vezes do dinheiro, mas não preenche, porque o vazio de Deus, só Deus pode preencher. Só que muitas das vezes no seio familiar há também as lacunas criadas pela ausência do pai, da mãe, do marido, da esposa. E as pessoas estão muitas das vezes querendo substituir isso com presentes, com coisas materiais, com dinheiro. E aí? Não há o que substitua o bem-estar familiar. O bem-estar de um marido que entende o seu papel ao lado da esposa, de uma esposa que entende o seu papel ao lado do marido, dos pais que entendem os seus papéis do lado dos filhos que entendem os seus papéis do lado dos pais. Então eu queria que você refletisse sobre isso. Para finalizar esse tópico, os desafios de continuar só. Os desafios de continuar só. Era o desafio dessa mulher. Agora eu queria falar de um outro ponto dentro dessa passagem, que é um sonho que se foi. Está aqui, ó. Paulo jogou aqui pra gente. Um sonho que se foi. Porque, na verdade, essa criança, esse filho que essa mulher tinha, para você talvez não seja no sentido real um filho. Você está dizendo, não, mas eu não estou, graças a Deus, tendo nenhum problema com a questão de um filho, fisicamente falando. Mas, sabe o que aquele filho dessa mulher, dessa viúva de Naim também representa? Assim como um filho, que é algo que ela gerou, que é algo que nasceu ali, foi incubado no seu ventre, e foi nascendo, e foi crescendo, e ela cuidou, e ela gerou. Assim como um filho, você pode ter gerado um sonho. Você pode ter gerado um projeto, um ministério, uma visão.
Algo que nasceu lá no seu coração, que foi colocado por Deus. Algo que Deus falou com você naquela noite, naquela manhã que você estava orando, naquele culto que você estava e a palavra veio tão fortemente ao teu coração. Aquela mensagem que você estava assistindo e Deus falou tão fortemente ao teu coração. E ali Deus colocou um sonho, um projeto, uma visão, um chamado. E então você foi gerando isso como um filho. Então você foi cuidando disso como de um filho. Como aquela viúva cuidou daquele filho. É algo que estava sobre os seus cuidados, de repente uma função, algo que foi delegado, colocado sobre os seus cuidados, como aquela viúva tinha aquele filho sobre os cuidados dela, sobre a responsabilidade dela, para ela cuidar, para ela sustentar. Ah, mas ela, diante daquela situação da perca do filho, começa a surgir algumas indagações na mente dela. Começa a surgir, será que vou conseguir? E quantas das vezes vem coisas na nossa mão para fazermos? Quantas das vezes há sonhos, há projetos que temos? Quantas das vezes há sonhos, há projetos de Deus que temos? Há um chamado de Deus que temos? E a gente pergunta, mas será que vai acontecer? Será que vai prosperar? Será que vou conseguir? Será que vou ver? Porque qual era o sonho daquela viúva? Quando olhava para o filho e via ele pequeno, correndo, brincando, como todos nós pais temos. Ah, o sonho é o quê? É de ver a criança crescendo. E por mais que tenha os desafios da adolescência e da juventude, que não são poucas, mas de ver o filho crescendo, de ver o filho se formando, de ver o filho ali envolvido com a obra de Deus, servindo a Deus, escolhendo os bons caminhos, de ver o filho casando, formando família. Então qual é o sonho de todo pai, de toda mãe? Ver a criança pequena se tornar um homem e uma mulher. E quantas das vezes que os sonhos que nós temos, assim como essa criança, algo pequeno, algo ali que foi gerado dentro de nós, algo que sonhamos, qual é o nosso desejo? Ver aquilo crescer, ver aquilo dar frutos, ver aquilo prosperar, ver aquilo fluir. E a gente pergunta, será que vou conseguir? Será que vou alcançar? Será que vai crescer? Será que vai frutificar? Era como aquela mãe pensava acerca daquele filho. E penso eu que, então, o desespero, o medo, toma conta do coração daquela mulher. Porque agora o filho que ela tinha feito planos, o filho que ela sonhava em ver crescer, em ver casar, estava ali um adolescente de apenas 14 anos, segundo os historiadores, havia morrido. E essa mulher que há tempos atrás havia tido a perca do marido, agora tem a perca do seu único filho. E essa mulher então agora é uma mulher de muitas dores, é uma mulher agora que é tomada pelo desespero, o medo, o pânico, a dúvida entra no coração daquela mulher. E agora? O que fazer? O que realizar? Como prosseguir? Como avançar? É natural, muitas das vezes, quando estamos diante de um momento adverso, de uma crise, de uma dificuldade, é natural o desespero bater. É por conta disso que precisamos aprender a fazer do Senhor e da Sua palavra a nossa base, o nosso refúgio e a nossa segurança. Sabe por quê? Aquela mulher tinha no seu marido a sua base, tinha ali o seu refúgio. Perdeu o marido. Aí era a responsabilidade do filho mais velho, quando se tinha um único filho, então era somente desse mesmo, de cuidar da casa. De suprir, então, as necessidades do lar. Então, quando essa mulher perde o seu marido, a sua confiança agora se volta totalmente para aquele filho que ela tinha. De que ele agora seria um provedor, de que ele agora seria uma base, um sustento para ela e para casa. E o que acontece com o filho? Ele também se vai, ele também morre. E quantas das vezes nós vamos colocando a nossa fé, a nossa confiança, vamos fazendo de pessoas ou de coisas à nossa volta a nossa base, o nosso sustento, a imagem de algo provedor para nós.
fazemos muitas das vezes de alguém, de um parente, de um familiar, de alguém de recursos que a gente espera, não, esse daí vai abrir uma porta para mim, não, esse daí vai me dar uma oportunidade, não, esse vai investir em mim, não, esse vai me ajudar aqui, lá, e a gente vai fazendo dessa pessoa um ponto para nossa esperança, para nossa confiança. E nos esquecemos que essas pessoas, elas podem ir. Não ir apenas no sentido literal de morrer. Mas elas podem simplesmente virar as costas, ignorar a tua existência e te deixar só. E aí? Não vai mais sonhar, não vai mais acreditar, não vai mais buscar aquilo que Deus colocou no teu coração e te chamou, não vai mais confiar naquilo, no sonho, no projeto de Deus para a tua vida? Ah, meu querido, o que nós precisamos é voltar lá para Mateus capítulo 24, versículo 35. Mateus 24, 35 diz assim: céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Os céus passam, a terra passa. Você olha para a terra de hoje, você olha para a terra de séculos atrás, mudou, passou. Você olha para o céu, a atmosfera, o céu atmosférico, a questão, muita coisa passou, mudou. Mas Jesus está dizendo, opa, pode haver uma mudança naquilo que é uma esfera natural do homem. Onde o homem põe a mão, onde o homem mexe, onde o homem cuida, onde o homem lidera, onde o homem está, ali pode mudar muita coisa, mas eu, o Senhor, Ele continua o mesmo. As palavras dele não passam. Ele não muda. E é essa palavra a qual nós temos que nos basear. É essa palavra que subsiste as gerações, os tempos. É essa palavra que temos que nos firmar, porque ela não passa, ela permanece a mesma, defendendo o que sempre defendeu, apontando para o Deus que sempre apontou, ela continua defendendo princípios e valores que sempre defendeu, e ela continua trabalhando por si própria para cumprir aquilo a qual foi prometida. O que tem passado na sua vida? E com essas coisas que se passaram, sejam pessoas ou o que for, levou também os seus sonhos, os seus projetos, a tua força, a tua esperança, a tua determinação, porque aquela viúva, com a perca do filho agora, com o filho se passando, literalmente ela estava perdendo as suas forças, a sua motivação, a sua fé, ela estava perdendo. O que é que se passou? O que é que aconteceu? O que é que ocorreu, que tenha ocorrido na sua vida, que tem levado embora a sua força, a sua esperança, a sua motivação, a sua fé, a sua alegria? O que é? Ah, o que se foi? Ah, se foi a fonte de recurso, se foi o provedor, se foi os meios de esperança em quem estava baseada a minha fé e esperança. Ah, então acabou o sonho. Agora, quando a nossa base, a nossa fonte de esperança, ela está viva, ela não se foi, ela é na palavra de Deus, ela é na pessoa bendita do Senhor Jesus, independente do desafio, que muitas das vezes são muito grandes, nós seguimos. O sonho não morre, a vida não acaba, o projeto então não é enterrado, porque há uma fonte de vida dentro de mim que gera fé, esperança e motivação, mesmo quando tudo diz que não, mesmo quando o cenário à minha volta é contrário, eu continuo crendo naquele que me chamou, naquele que me escolheu, naquele que me salvou, naquele que lançou a boa palavra ao meu coração. E agora? Como dissemos, com a morte do marido, aquela mulher começa a fazer do filho a sua fonte, a sua base, acreditando, vou cuidar dele, né? Vou cuidar do filho, agora o marido morreu, vou cuidar do filho, por quê? Porque eu vou cuidar dele, porque um dia ele vai cuidar de mim. Eu vou investir nele, porque um dia eu vou ter retorno. Mas esse é um grande problema que muitas das vezes nós nos iludimos. É fazer algo, eu sei que isso acaba sendo natural, e inconscientemente, todos nós, é natural do ser humano. Você faz algo esperando um retorno. Natural, não há problema nenhum nisso. Só que o grande problema, quando que é? Quando a gente foca demais no retorno.
de que o retorno vai ser do jeito que a gente imagina, planejou, e aí não acontece. E aí a pessoa desmotiva, desanima. Quantas vezes você pode ter investido em alguém, esperando um retorno desse alguém, e na verdade o que você recebeu foi as costas? Quantas vezes você se dedica a sua vida, o seu tempo, algo para com alguém ou para algum lugar, e depois o que você recebe, muitas das vezes, nada, um virar das costas. E muitas das vezes na família isso acontece. Não, os meus filhos, vou investir agora, vou porque quando crescer, ele vai dar lucro. Aí quando chega a hora dos filhos dar o lucro, o que acontece? Eles casam. Eles vão embora, né? Como diz o pastor Josué Gonçalves, que os filhos são hóspedes exigentes, né? E que vão embora sem pagar a conta. Quando às vezes há aquela expectativa demais do filho, e aí pode se frustrar. Que pode não vir o retorno, talvez, financeiro ou material, que você esperava mais amados. A gente não pode perder a motivação de investir nos filhos, principalmente na questão espiritual, na questão do caráter, na questão do conselho, na questão de ensinar e preparar para a vida. Que o retorno do amanhã que a gente espere dos filhos seja principalmente o retorno de serem pessoas de caráter, homens ou mulheres de compromisso, né, honrados. Lógico que se puder vir o retorno financeiro, maravilha, aleluia, glória a Deus, melhor ainda. Outro cuidado que precisamos ter muitas das vezes na questão da criação dos nossos filhos é com o excesso de cuidado. É do excesso de proteção. Lógico que temos que cuidar, lógico que temos que proteger, mas quando falamos de excesso, estamos falando daquilo que foge do normal. E quantas das vezes estamos num excesso de proteção e de cuidado com os nossos filhos, a ponto de não deixar o espaço para eles se desenvolverem. Né? Como aquela planta que a pessoa ela cerca tanto, ela coloca tanta coisa ali em volta, tanta madeira, tanta cerca, tanta pedra, e daqui a pouco a planta não tem nem espaço para crescer. Temos que proteger, temos que cuidar, mas todo o excesso ele é prejudicial, seja para mais ou para menos, está excedendo. Então, muitas das vezes, a gente pode estar até atrapalhando um desenvolvimento da personalidade dos filhos. Porque às vezes a gente fica aquela coisa, não vou deixar coitado do meu filho, vou expor ele a uma dificuldade, vou permitir que ele seja exposto a uma situação de dificuldade, não. E quantas vezes é isso que nós precisamos? Vencer essa dificuldade que nós temos de deixar os nossos filhos vivenciarem situações de dificuldades, onde vai trabalhar neles o potencial de conseguir resolver problemas, de lidar com adversidades e tudo mais. Mas muitas das vezes não é isso que eu e você que nós fazemos. E sem perceber, achando que estamos cuidando, quando não permitimos que os filhos passem por situações um pouco difíceis para aprender a lidar, a gente está ensinando para eles o seguinte: olha, tudo vai ser fácil, tudo vai ser moleza, qualquer coisa sempre vai estar alguém para... E a gente sabe que no dia a dia, na vida, não é bem assim. Então, quantas das vezes nós estamos ajudando ou querendo ajudar os filhos e podemos estar atrapalhando? Quando damos tudo o que querem, no tempo que querem, fazendo o que quer, muitas das vezes nós podemos estar atrapalhando por não saber dizer um não, por não saber dizer um espera, por não trabalhar neles situações onde eles têm que aprender a lidar com a dificuldade. Quantas vezes nós, pais, você, podemos estar pecando nisso, precisamos pedir: Deus, me mostra, me ajuda, para que eu possa trabalhar isso melhor nos filhos. Para a gente finalizar. Aquela mulher agora, uma perca do filho que ela tanto cuidou, que ela sonhava em ver crescer, dar frutos, prosperar, assim como
Um sonho, um projeto que tipifica esse filho aí na sua vida. Que você investiu, você pagou o preço, você estudou, você se formou, você batalhou, você dedicou tempo, dinheiro em cima disso. Para ter fruto, para ver crescer, para ver prosperar, para ver acontecer. Mas assim agora como aquela mulher, ela olha agora para o caixão e vê ali o seu filho. Aquele que ela gerou, cuidou e investiu. Aquele a qual ela tinha sonhos e projetos. Ela vê ali morto. Quem sabe você que está me acompanhando, você cata de repente fotos e começa a ver, e lembra do seu casamento de alguns anos atrás e diz: ah, como éramos felizes aqui, aqui nosso casamento estava crescendo. Como a criança, como esse filho cresceu. E hoje estamos à beira de um divórcio, de uma separação, porque morreu. O que morreu aí no âmbito familiar, conjugal? Às vezes a pessoa ela cata aquela planta que está lá no fundo da gaveta, ela já guardou lá no fundo da gaveta, está meio amarelada já. E ela diz: aqui era um sonho de construir aqui isso, esse projeto. Mas não, isso morreu. E você enterrou lá no fundo da gaveta. Ah, quem sabe o que está enterrado no profundo do seu interior, em meio a decepções e frustrações, expectativas frustradas. É o chamado, é o ministério que Deus a qual te vocacionou. E por uma situação, ou por várias situações no decorrer da tua vida que aconteceram, por decepções e percas, você diz: não tenho mais esse chamado, esse ministério. Você então sepultou, enterrou. Como aquela viúva que olhava e via o filho num caixão, morto, sem movimento, sem vida. Quem sabe é assim que você vê o seu casamento, quem sabe é assim que você vê a tua vida financeira, quem sabe é assim que você vê a tua vida profissional, quem sabe é assim que você vê o seu ministério, quem sabe é assim que você está se vendo espiritualmente. Morto, sem vida. Um dia você era alguém cheio de Deus. Um dia você era alguém que tinha uma boa palavra sempre no coração. Um dia era alguém que tinha ali a autoridade, a unção, o poder de Deus na tua vida. Mas alguma coisa aconteceu, algumas coisas, e isso foi fazendo você enterrar tudo aquilo que Deus te deu. Ei, meu querido, minha querida, não enterra não o que Deus te deu. Ei, não. O que Deus confiou nas tuas mãos, na tua vida, não é para você sepultar, não, mas é para você trabalhar, é para você desenvolver para Ele, porque foi Ele que te chamou, foi Ele que te deu. Interessante é que, junto com aquela mulher, vinha uma multidão. Uma multidão que se condoía com ela, uma multidão que estava ali junto com ela nesse momento de dor, nesse momento difícil. Sim, tinha várias pessoas ali. Com certeza tinha vizinhos, tinha parentes, tinha amigos. Sim, tinha pessoas que estavam ali junto com ela. E eu penso que, muitas das vezes, você está cercado por pessoas, você está cercado por multidões, mas ao mesmo tempo se sente só. Porque ninguém pode fazer nada por você, ninguém pode fazer nada por aquilo que está sepultado, enterrado ali, seja um sonho, um casamento, um ministério ou o que for. As pessoas começam a chegar naquela mulher e o que mais ela ouvia das pessoas é: ei, não chore não. Ei, não chore não. Ei, não chores não. Era o que aquela mulher mais ouvia das pessoas. Cada um que chegava, né, não tinha mais nada para, não tinha nenhuma outra palavra para dizer: ei, não chores não. Amados, mas entenda uma coisa. É fácil quando se está na plateia e diz não chores. Difícil é entender como não chorar quando se está nos bastidores lidando com a situação. Só pode dizer não chores aquele que pode reverter o quadro, aquele que pode fazer alguma coisa por aquilo que está produzindo a dor, o sofrimento, o choro na pessoa. Esse pode dizer não chores, porque ele tem a solução. Agora, aquelas pessoas diziam apenas por dizer. O que aquela mulher mais ouvia das pessoas era não chores.
E a mente dela já estava tão cauterizada ao ouvir isso, e o coração dela estava tão tomado pela dor e pelo sofrimento causado pelas circunstâncias, que aquelas palavras das pessoas, não chores, não chores, não chores, não tinha mais efeito nenhum para aquela mulher. De tanto que ela ouviu, a mente dela cauterizou, porque o coração dela estava tomado pela circunstância que ela estava vivendo. E o que as pessoas falavam, as palavras não tinham mais efeito na mente daquela mulher, daquela viúva. Ei, e quantas das vezes isso é exatamente o que pode estar acontecendo com você? Ei, a palavra não tem mais efeito, tua mente está tão cauterizada, você diz, tanto tempo já ouvi isso, que Deus vai mudar a minha história, que Deus vai mudar a minha vida, que Deus vai fazer isso, que é chegado um novo tempo. Ei, quem sabe até então, isso foram palavras de homens, de pessoas, como aquela mulher recebia as palavras de pessoas, e não surtiam efeito, porque ninguém podia mudar o quadro dela. E quem sabe você está tão cheio dessas palavras que talvez você ouviu de pessoas que até queriam te motivar, até queriam levantar a sua moral, que você não consegue acreditar mais, que você não consegue mais visualizar uma outra forma, ver de uma outra maneira, porque o teu coração está tão tomado por aquilo que você está vivendo que está sendo automático. Uma palavra não mexe mais com você. Quando Deus está usando alguém, já não fala mais com você, porque a tua mente já está cauterizada como resultado daquilo a qual você focou seus olhos e voltou-se para a sua volta, para o seu redor, para aquilo que você está vivendo. E sabe qual é o que está na sua mente? Não, isso não vai mudar. Não, isso não tem solução. Não, isso não tem como ser revertido. Não há como haver cura, restauração, ressurreição, vida. Não, o casamento vai ficar dessa forma mesmo. Não, o ministério acabou. Não, a família... Por quê? Tua mente está cauterizada por aquilo que você tem visualizado. E as palavras que você tem recebido, que Deus tem usado pessoas, você tem achado que são pessoas que estão querendo te motivar, te levantar para cima, e por isso estão lançando essas palavras sobre você. E você não está se apercebendo, muitas das vezes, que é a palavra de Deus que está vindo, é Deus quem está falando. Você pode fazer dessa noite, dessa palavra, mais uma palavra. Mais um não chores, não chores, não chores. Você pode fazer como mais uma palavra. De alguém, de homem, de carne e osso como eu sou. Mas tudo vai se tornar diferente. Se você conseguir visualizar que é Deus que está falando com você, é Deus que está movendo sobre você, é Deus que está falando ao teu coração. Se você me entende, daí onde você está, na sua casa, você pode dizer amém, você pode dizer glória a Deus, e que você possa estar recebendo então essa palavra em nome de Jesus. Amém?